No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, 7h01. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet tvguarulhos3.com.br. Manhã de quarta-feira, 8 de abril de 2015, participe 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar 99507-6900. E ainda hoje, uma entrevista ao vivo com o ex-presidente da OAB de Guarulhos, doutor Ayrton Trevisan, já aqui pelos bastidores. A disputa pela entidade em novembro já começa a pegar fogo nos bastidores. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel, de Rosa, hoje, hein, Samuel? A nova Pantera Cor-de-Rosa. Bom dia, Roberto Samuel. Muito bom dia. Só tá faltando um Fusca, né? Um Fusca rosa, tá? Igual o Arnone tem. Estamos em degradê aqui hoje também. Degradê ou degradando? Degradê, degradando não. Eu perco a língua ou não perco a piada? Nem eu. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca após recusa Dilma escala vice na articulação política. Ontem os políticos já diziam em Brasília, criamos o primeiro-ministro. É de temer, hein? Nossa Senhora, né? Temer de temer. É interessante que ela havia convidado primeiro Padilha. É. Aí vai pra... O Temer deve ter falado, vai pra casa, Padilha. É. Aí quem assumiu, o Padilha que é do PMDB, quem manda no PMDB é o Temer. Rapaz, é o primeiro-ministro mesmo. Padilha admitiu que a esposa dele é que não permitiu. Ah, tá, a esposa dele. Mas sabe que a mulher sempre enxerga mais longe, né? Mulher tem uma visão mais... Folha de São Paulo ainda destaca, Rock in Rio decide devolver 4 milhões de reais aos cofres públicos. Descobriram que o Rock in Rio pegou dinheiro pela lei Rouanet, só que aí resolveu aumentar o valor dos ingressos sem comunicar o governo. Então, assim, mesmo assim compensou, né? Vai devolver. Lógico. Mas após reportagens da Folha de São Paulo. E o Arnone ontem estava absolutamente certo. Projeto de lei muda e reduz a autonomia das terceirizadas. A responsabilidade por encargos trabalhistas fica com as empresas que contratam. Desconta em folha, desconta no pagamento. Já todas as contribuições que terão que ser feitas, ela não paga para terceirizar. Ela já retém e ela efetua o pagamento. Esse mecanismo é mais seguro, né? É, muito mais seguro. Mais seguro, tá certo. Muito bem. Estado de São Paulo, Estadão destaca Dilma entrega comando da articulação política a Temer. Vamos temer. E tem uma frase dúbia aqui, né? Política a temer. A temer. Política a temer. Essas horas uma crase faz falta. Estados Unidos deve tirar Cuba da lista de terroristas. Justiça manda abrir parte do Parque Augusta. Parte do parque, hein? Após tumulto, terceirização será votada hoje. Muitas pessoas não entenderam. Ontem foi aprovado o pedido de urgência. E isso faz com que elas não necessitem passar pelas comissões, o que acaba atrasando anos e anos. Traduzindo, o ânimo lá é de aprovação. Está todo mundo a fim de aprovar e vai aprovar. O governo é contra. Ontem disse, o meu objetivo agora é aprovar já. A Dilma é contra, a CUT, que é ligada ao PT, é contra. Aliás, todas as centrais, viu, Pedro? Não, a Força Sindical está lá com o Paulinho da Força. Então, o Paulinho apresentou uma emenda e apresentou 3. Uma delas é interessantíssima, que todos os funcionários dessas terceirizadas continuam tendo todos os benefícios ligados ao sindicato. Dele. A Força está meio... Sim, mas a base tem grandes restrições. Estão bem divididas. O protesto em São Paulo foi um fracasso, né? Sim, foi muito pequeno. Foi muito pequeno. Falava em 1.000 pessoas, a Polícia Militar falava em 400. Exatamente. Os organizadores falaram em 1.000 pessoas, acho que a PM foi até gentil. Foi 400. A PM foi gentil. Não, a PM falou 400. Acertado. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos, destaca: em crise, Prefeitura encolhe gastos em todas as áreas. Surpreendeu ontem, né, Roberto? Verdade. Edição especial do Diário Oficial. Extraordinária.
Saiu o diário, saiu na segunda, na terça, está quase diário mesmo, hein? E ontem um decreto prefeito determinando o corte de gastos em 10% em várias secretarias e em 5% na Secretaria de Saúde e Educação. Exatamente. E ainda com várias limitações, viu, Pedro? Nós temos Petrobras aqui? Não. Então, não temos nada disso. Inclusive uma queda brutal na arrecadação. Brutal na arrecadação. Além desses cortes gerais aí, o prefeito praticamente proibiu aditamentos, novas contratações, horas extras e férias em pecúnia. Férias em pecúnia. Então é um mais corte realmente no funcionalismo. O funcionalismo vai ter que descansar, não vai ser remunerado. Vai ter que trabalhar menos. Folha Metropolitana ainda destaca a ex-deputada Janete Pietá é nomeada assessora de vereadora no gabinete da vereadora Eneide Lima, do PT, que foi vice, né? E secretária do Eloy Pietá, então prefeito e marido da Janete. Ontem eu conversei com ela a respeito disso, né? Que além da ex-deputada Janete Pietá, ela traz um grande técnico, que é o Elson Roberto. E nós estamos para anunciar a contratação dela aqui, tá vendo? Mas até agora não Janete, não, ela não fez. Olha, as bases contratuais. As luvas delas foram maiores. As luvas ficaram maiores. Nos bastidores que eu soube que o prefeito Almeida fez um convite para a ex-deputada Janete assumir um cargo no governo, na prefeitura. Parece que o grupo Pietá prefere ficar meio isolado dessa corrente, porque eles são de outra corrente do PT. Sim. Então essa corrente prefere ficar isolada da que está no comando da prefeitura. Aliás, o que mais tem surgido ultimamente são correntes nos partidos. E nas secretarias. Já vamos falar sobre isso. No nível nacional, tudo. Corrente para lá, corrente para cá, vamos arrastando o trem. Repasse de 7 milhões e 400 mil reais do duodécimo à Câmara deve sair este mês. Olha, vai dar encrenca, hein? Porque eu soube que vereadores da Comissão de Orçamento não querem assinar, não querem homologar esse repasse que está atrasado. Uma situação difícil, hein? Olha, é extremamente difícil. Eu estava conversando com o vereador Guti, inclusive ele tem documentos oficiais que provam que esse duodécimo não foi repassado. Isso todo mundo sabe. Não, mas a questão é você saber. A outra. O Guti sabe, hein? Não, a questão não é só saber. A questão é você comprovar com documentos. Você sabe que hoje em dia é muito comprovar a presidência da Câmara, né, vereador? E isso foi passado. Com isso. Agora, finalmente, uma boa notícia. Tanto que nós falamos aqui, né? Sugerimos. Perdoe a falta de modéstia, falamos em convocar a base aérea, o tiro de guerra, e agora, enfim, finalmente, a prefeitura, em estado de emergência, né, contra a dengue, chamou os militares da Força Aérea Brasileira, da FAB, aqui na base aérea, o tiro de guerra também. 30, não chamou todos. Mas pelo menos é um alento. É um alento. Agora, é engraçado, porque nós cansamos de falar aqui do avanço da dengue, da situação que aparecia em relatórios estaduais, que é uma das cidades mais afetadas, junto com as demais. Não, está tudo sob controle, não tem mosquitinho. De onde apareceu tanto mosquito? Houve uma demora. A minha filha mais velha ontem foi constatada no hospital da Unimed que ela está com dengue. O velhinho e a esposa dele, o velhinho amigo meu lá, estão os dois. Os dois, pegaram os dois. Até falei, você deve ter levado do barracão, não é possível. Porque... Bom, antes tarde do que nunca, mas que foi tarde, foi. Bem tarde. E a tenda que estavam falando que ia montar? Vamos montar? Não vi. E a tenda de São Paulo, onde começou a funcionar quase 10 horas da manhã, a fila já era enorme, porque se choveu, atrasou o ônibus que ia levar os funcionários. A turma já reclamava no primeiro dia da tenda. Foi um inferno. Se me permitem observar, eu estava analisando esse decreto do prefeito Almeida, de crise, cortar despesas, porque a arrecadação caiu, e caiu muito, né? Talvez algumas sugestões que nós já falamos no passado, vamos repetir aqui. Secretaria de Esportes, hoje em dia, ela não faz o menor sentido. Se virasse um departamento, como já foi da Secretaria de Educação, retornar a ser um departamento da Educação, seria muito melhor, até porque a educação tem dinheiro para gastar, tem até a obrigação de gastar. Não gasta tudo, né? Secretaria de Educação poderia absorver a Secretaria de Esportes. Poderia até absorver a Secretaria de Cultura, né? É lógico. Em várias cidades. Educação é cultura e esporte. Também, lógico. Eu acho que seria um retrocesso. Cultura e educação.
A Secretaria do Trabalho também não faz, poderia juntar com a Secretaria de... Ixi, isso aí dá para fechar fácil. Com assistência social? Põe um garoto lá para distribuir carteira profissional e pronto. Pelo menos o garoto não faz campanha política, as carteiras profissionais, né? A Secretaria do Trabalho poderia ser enxugada, não é absorvida por assistência social. Serviços públicos e obras poderiam... Acabou, hein? Serviços públicos e obras poderiam ser a mesma, como era. Então, algumas secretarias poderiam ser absorvidas. Aí acontece o seguinte, a mesma coisa que pensou-se em Brasília. Vamos extinguir alguns ministérios. Aliás, já tem um monte que passou a ser Instituição, diretoria, né? Instituição foi para o Michel Temer. Né? Aí foi para o Michel Temer também, depois para outro, né? Agora... Só tirar o secretário ou baixar o salário... Não, mas o que estavam fazendo em Brasília é assim, baixa o ministro para diretor, coordenador, inventa outro cara. Continua. E a estrutura continua a mesma? Não. Tem que dissolver tudo. No caso do esporte, por exemplo, Arnone, a Secretaria de Educação teria recursos, né, para, por exemplo, o Tomeuzão lá, largado, na mão da Secretaria de Educação, teria alguma utilidade. Ela poderia usar dinheiro e investir. Em esporte? Lógico. Bom, não. Tem que ter vontade política, né? E a sessão ontem, Roberto Samuel? Olha, Pedro, o que chamou muito a atenção, eu acho que foi o ponto mais importante da sessão ontem, foi o pedido de adiamento de informações de 22 requerimentos. Foi muita coisa que acabou chamando muita atenção, mas mesmo assim conseguiram um adiamento. Tem requerimentos, Arnone? A Prefeitura tem, na verdade, 15 dias para responder. É mais prorrogável, né? Sim, prorrogável por mais 15 e tal. Quando você quer responder, responde. Só que ontem foi algo mais ou menos absurdo. 22 requerimentos de pedido de informações foram adiados. Falta de tempo. E alguns bastante simples, viu, Arnone? Parece que alguns bastante simples. Isso causou a revolta de alguns vereadores. Mesmo assim, passou-se rápido. Eu só digo o seguinte, eu já descobri que quando um vereador quer, porque quer realmente um requerimento, ele vai, faz e protocola diretamente na Prefeitura. Porque aí não passa pela Câmara. Exato. Né? Nem a resposta, principalmente, né? Sim. Principalmente a resposta. Quando se faz um ofício pedindo informações, existe uma lei, o artigo 76, que determina que o vereador pode pegar isso em 48 horas, qualquer documento, qualquer processo, sem a necessidade de um requerimento formal. Pela Câmara acaba dando uma repercussão maior e porque acaba distribuindo mais. Quando vai para a Câmara, os demais vereadores têm acesso, né? Qualquer cidadão tem acesso. Não, bom, teoricamente todo vereador tem acesso a qualquer informação. 16 de abril é quinta ou sexta? Quinta-feira. Confirmada a inauguração do shopping Parque Maia. Eu vou dizer para você, eu não sou pessimista. Eu sei, você mas eu passei lá agora de novo, eu passo dia de manhã lá. Bom, Rapaz, vai inaugurar a quinta que vem? Eu sei que eu vou operar a quinta que vem, não venho. Eu recebi uma nota da assessoria de imprensa, da assessoria jurídica do shopping Parque Maia, quando eu disse que haveria um pequeno atraso. E eu acho que, olha, pode até inaugurar. O oficial está marcando. Mas que vai ficar... Aliás, perdão, vai ter muita coisa faltando, vai. É café da manhã, quinta-feira, dia 16. A inauguração estava prevista para amanhã, dia 9. Eu tenho até um e-mail com essa informação. Mas os convites impressos já estão sendo distribuídos para um café da manhã, que será de inauguração no shopping dia 16. Vai ficar logo às 8 horas da manhã. Mais ou menos isso. É porque eu não vou estar um pouquinho mais tarde. Eu vou estar na mesma cirurgia. Nesse horário. Foi por isso, então. Foi por isso. Eu acho que não vai dar tempo. Eu também faria o mesmo. Eu faria mesmo. Traz um bolinho para mim no bolso. Bolinho? Engraçado, e nós fomos no lançamento da pedra fundamental dos primeiros cortes. Tem aquela foto até hoje, nós de capacete branco, lembra? Lá do Internacional Shopping. Eu fui na inauguração do Polishop. Você é antigo, não é da minha época. 1989. Eu fui à inauguração na Cachoeira da Macumba, em 1968. Não existe mais. Não? Não, o Rodanel passa por ali, a mata que havia por ali foi toda cortada. E nunca foi uma cachoeira, né? Vamos, convenhamos. Era uma Era uma oração boa lá para construir o asfalto em cima. Não, na verdade foi as obras em si, né? Eu nunca vi nem foto daquela cachoeira. Eu fui lá uma vez.
O Edson também não vou fazer macumba, não. Fui dar uma olhada. Eu sei. Você era capaz de ter feito tudo na pegar a cachaça. Marapa, né? Marapa. Tem um marapa sobrando lá. Você só não pegou o radinho. Radinho, não. Só não pegou o radinho. O vereador Edson Davi não havia aprovado uma lei? Uma lei municipal, tombamento para... Tombamento, agora passaram o trator, eles tombaram tudo. Vamos lá, produção, 2 minutos e voltaremos. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 18 minutos, 7h18, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Guarulhos, canal 3 na net e na internet tvguarulhos3.com.br. Daqui a pouco, ao vivo aqui no estúdio, o ex-presidente da OAB, Ayrton Trevisan, que foi citado pelo atual presidente Fábio Souza. E o Carrefour, hein, Arnone? O Carrefour, mais uma vez. O Carrefour da Avenida Benjamin Harris, Anicut, na Vila Rio, na região da Vila... Que isso? Vila Rio? Região da Vila Galvão. O cara é louco. Louco. Isso aqui. Não conheço. Na Vila Rio de Janeiro. Foi lacrado ontem pela Prefeitura, pois o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o ABCB, da unidade estava invalidado. Eu já perdi a conta de quantas vezes o Carrefour... Segundo a Prefeitura, para o local ser reaberto, será necessário solicitar um novo processo administrativo, viabilizando o pedido de uma licença de funcionamento, além de documentação exigida que não foi especificada a reportagem. O Carrefour afirmou, mediante sua assessoria de imprensa, que conduzia, junto aos órgãos competentes, a reabertura da unidade. A companhia reforça ainda seu compromisso com o cumprimento da legislação, diz a nota. Eu imagino se não tivesse preocupado, né? As outras vezes foi fechado porque eles desligavam a geladeira para economizar energia, os frangos apodreciam, né? O cliente comprava frango podre. Fecharam. Aí fecharam outra vez com documento... Eu perdi a conta. Já. E agora lacrado, falta e documento. O posto de gasolina foi fechado também? O portão está lacrado, né? Ô, Rodrigo Souza, se estiver perto do Carrefour, verifique se o posto de gasolina foi fechado, né? Agora, perguntando hoje, tem uma coisa mais importante, né? Com 10 votos a favor e 10 contra até o momento, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado pode decidir hoje se acata o pedido de irregularidade feito pelo governo do Estado sobre a licitação de parceria público-privada com a construção de estações de tratamento de esgoto feita pelo Serviço Autônomo de Água do Estado. O Estado quer cancelar a licitação por considerar que o município invadiu competências estaduais ao tentar incumbir a iniciativa privada do serviço de saneamento. Esse negócio, para mim, quando empata 10-10... Pode dar meu palpite? E dar uma parada para pensar... Pode dar meu palpite? O governo do Estado vai ganhar essa. É lógico, deu uma parada para pensar. Estava 10-10. Aí alguém falou, eu não vou votar hoje não, vamos dar uma pensada. O Milor, não fui eu não, viu, gente? O Milor imortalizou a frase: o judiciário está aí para ver quem tem o melhor advogado. O Estado deve ter, lógico. Então, eu acho que o governo do Estado... O governo do Estado leva essa parada. E olha, aí lá na frente já se fala, até o próprio prefeito Almeida já falou, uma parceria com o governo do Estado para abater a dívida. Já falou. Eu acho que até o prefeito Almeida está torcendo. Quem dá o cocô para o Estado. A OAS já desistiu. Sim, verdade, né? Agora é engraçado, roubaram tanta Petrobras e quebra quando para de roubar, não? Não entendi. Desviaram dinheiro da Petrobras pra caramba, a OAS está metido no rolo. A OAS. E de repente para a boquitinha, quebra todo mundo. Você sabe que está tendo um reflexo muito forte, hein? Muito forte. Você vê que o presidente aqui do aeroporto, do Gru Airport, também, né? O presidente da Gru Airport já pediu demissão. E vai atingir o aeroporto de Guarulhos. Sim. Então, tem algumas cidades ligadas a essas empreiteiras que estão enfrentando demissões aos milhares. Pedro, tem muita gente com muito medo, tem muito empresário e tem muita gente com muito dinheiro. No bolso. Se vocês pararem para pensar, é aquela velha piada da corrupção japonesa, né? O cara faz a ponte e leva um pouco. Aqui o cara leva um monte e não faz nem a ponte. Nem a ponte. O que está acontecendo? Aquela corrupção ali no recurso da Receita Federal é muito maior. E não fizeram ponte nenhuma, né? Só fizeram pontes políticas. Rapaz, quanto mais cutucar, nós vamos chegar num ponto que vai ter que fechar para a balança. A melhor parte de cutucar. Eu conheço uma ponte que ela sobe e desce e fica no mesmo lugar.
A respeito daquela frase que você me disse ontem para mim, Samuel, que depois você viu que nós estávamos certos que o cavalo cisca. É verdade. Mas não nasceu o cavalo não cisca, mas a muriçoca soca. Você sabe que eu fui pesquisar, vou confessar, eu fui pesquisar no dicionário, diz que a res é do boi, né? Ela cisca. Ciscar é procurar alimento com a pata. Eu nunca vi uma res ciscar. Mas no dicionário tem. Olha, o cara que fez o dicionário não tem a menor ideia do que é uma res. É a mesma coisa que eles fazem com a avestruz. O avestruz é um bicho medroso que enfia a cabeça no buraco. Eu nunca vi uma avestruz ver ele dar uma patada, não sei, para frente, ele chuta, ele não dá coice, ele chuta. Rodrigo Souza, bom dia. Pedro. Rodrigo Souza, bom dia. Só que você vai Rodrigo. Muriçoca soca. 3-0, hein? Soca, muriçoca. Aí, o rei da muriçoca. Tá certo. Aliás, ontem eu falei com... Aliás, quem me falou foi o próprio Mato Grosso, né? Falou, o Pedro tá confundindo cavalo com galinha. Quem cisca é galinha, cavalo não cisca. Que amendoim dava no pé de árvore, né? Verdade? Vai nessa. Ele disse que subia sempre no pé de árvore para comer amendoim. Bom, não sei que você levava o amendoim no bolso. E aí, produção? Não? Tá certo. Pois não. E também já conversando também com o Mato Grosso e a... Você anda conversando bastante com o Mato Grosso, né? Na verdade ele é nosso... Ele é nosso... Ouvinte carteirinha. Verdade. Agora, o Roberto, chamou a atenção ontem o discurso do vereador Paulo Sérgio, aí do PR, que é da base aliada. Ele conclamou os vereadores a se rebelarem contra secretários que fazem suas próprias igrejinhas e que não respeitam nem o prefeito. Vai ter que então brigar com todos. Todos os secretários? Tem nenhum? Nenhum? Não escapa mais nada. Nenhum. Segundo, é quase beijar o pé do santo. Cada um tem sua capelinha, só falta o santo de devoção. Aliás, o santo de devoção mesmo, é o Almeida, mas cada um faz sua igreja. Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, Anônio, Roberto, Samuel aí, aos nossos ouvintes e telespectadores. Ô Pedro, eu não estou na região central, mas posteriormente eu passarei para ver a situação do posto que fica localizado dentro do Carrefour. Nesse exato momento eu estou aqui no bairro Nova Cumbica, na Avenida Estados Unidos, em frente à escola de ensino público, Pedro, Mafilda Belotti. Aqui eu vim aqui porque alguns pais me procuraram durante essa semana reclamando da situação, Pedro, do mato alto aqui na escola. Infelizmente, uma situação bem delicada aqui, em todo o entorno da escola. A gente pode verificar aqui o mato realmente num tamanho muito grande, muita sujeira. Até mesmo no playground, onde as crianças brincam aqui, é possível ver o mato bem acima do normal. Esses pais pedem que a prefeitura ou o órgão responsável aí pelo setor possa, pelo menos, tomar cuidado, porque eles têm medo de, por exemplo, bicho peçonhento, como cobras, escorpiões, possam acabar atacando as crianças aqui, Pedro. Repita o endereço, Rodrigo. É a Avenida Estados Unidos, aqui, Jardim Nova Cumbica, a escola Mafilda Belotti. É uma escola da prefeitura aí de ensino fundamental. E a situação do entorno é lamentável. É lamentável, muito mato muito alto, muita sujeira aqui no entorno. Realmente há sim motivos para os pais ficarem preocupados, Pedro. Ok, por favor, fotografe e publique no nosso Facebook do Radar, ok? Perfeitamente. Ô Pedro, eu só queria mais uma informação nesse primeiro momento. Com relação a ontem, houve mais duas mortes de pessoas após confronto com policiais militares aqui na cidade de Guarulhos. Aconteceu por volta de 10 horas da noite, mais ou menos, ali na região de Nova Cumbica, ali próxima à cidade industrial satélite ali. Segundo as informações que eu consegui com as fontes da polícia, 2 indivíduos que dirigiam um carro roubado foram abordados por policiais, Pedro. Eles não obedeceram a ordem de parada, efetuaram disparos contra os policiais e acabaram sendo alvejados aí, vindo a falecer posteriormente. A notícia é inédita, então. Foi ontem às 22 horas no Jardim Nova Cumbica, é isso? Exatamente, Pedro. Ontem à noite. A polícia, então, acabou vitimando 2 pessoas, 2 bandidos. Exatamente. O SAMU foi chamado para socorrer essas 2 pessoas, mas quando eles chegaram ao local, infelizmente já tinham morrido, Pedro. E como houve a morte aí, agora uma nova determinação da polícia, o caso vai ser investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa de São Paulo, o DHPP. Ok, Rodrigo, mais alguma informação? Pelo momento não, Pedro, daqui a pouco retorna. E ontem, obrigado, Rodrigo Souza, pela participação. Ontem eu vi uma publicação no Diário do Grande ABC, aquela entidade, Roberto, é a VAP,
A VAP. A VAP, associação, que comanda aqui em Guarulhos o SAMU e o CIET, né? O Centro de Integração de Empregos. Empresa da escola, alguma coisa. Exatamente. Trabalho escola, não é isso? Isso. Essa empresa, essa associação, melhor dizendo, no Diário do Grande ABC já está sendo considerada como falida, que está prestes a quebrar. Há muito cresceram as reclamações contra o SAMU em Guarulhos, muitas reclamações contra o SAMU, porque o SAMU também depende de repasses da prefeitura de Guarulhos, e esses repasses não estariam acontecendo. Saiu no Diário do Grande ABC porque essa associação fica lá. Em várias cidades está só. Exatamente, o SAMU está em crise. Em várias cidades. Eu acho que depende é um serviço terceirizado, né? E depende de repasses federais também. Os repasses não vêm. Parece que em Guarulhos está um atraso em salário de cerca de 6 meses. Do SAMU? Dessa associação. Atrasa, consequentemente, os funcionários. A informação, eu não sei se estão pagando ou não, mas se está atrasado, sim. Pero só uma questão que eu me lembrei agora, quando você falou com relação aos grupos do Eloy, pessoal dentro do PT, né? Ontem eu acabei conversando rapidamente com o presidente do PCdoB, Silvan, e ele deu uma cutucada. Ele falou: se o Eloy não tiver legenda lá, pode vir para cá. Ele pode ir para qualquer partido. Qualquer partido. Precisa avisar o povo. Isso sim, claro. Será avisado. Será avisado no devido momento. 7 horas e 28 minutos. Agora eu vou dizer para você o seguinte, que é 7h28. Então vamos para um rápido intervalo. Intervalo em seguida aqui no estúdio, o ex-presidente da OAB, Dr. Ayrton Trevisan. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 31 minutos, 7h31, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727. Produção, por favor, traga o celular do Radar aqui para o estúdio, 99-507-6900. Conosco no estúdio, o ex-presidente da OAB, doutor Ayrton Trevisan. Bom dia, doutor Trevisan. Bom dia, Pedro, bom dia, Samuel, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio de Imprensa e da TV Guarulhos. É um prazer estar aqui de volta, depois de algum tempo afastado do seu programa. Pois é, o senhor foi citado na entrevista do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Guarulhos, doutor Fábio Souza, e o que chamou a atenção, ele alegou, afirmou, que o senhor o teria traído, teria lançado o nome dele na disputa, e depois o senhor mudou de ideia e lançou a candidata Vianney. Isso até me surpreendeu, eu pensei que o senhor tivesse lançado a Vianney diretamente. Na verdade, Pedro, esse discurso, essa vitimização é algo que vem desde a eleição. O presidente sempre se vitimizou, a classe infelizmente entrou nessa conversa, né? Nós não precisamos de líderes vitimizados, nós precisamos de líderes altaneiros, mas o fato é o seguinte, ele sempre se colocou como candidato, e pediu meu apoio. E eu dizia a ele, se os nossos projetos políticos seguirem juntos, eu te apoio. Eu nunca disse a ele que ele teria o meu apoio incondicional. Até porque em política isso é muito difícil de acontecer. Todos temos projetos políticos. Então o projeto de um tem que coincidir com o projeto do outro. E ele de fato seria o nosso candidato. Do grupo, não meu, da nossa diretoria. Só que a um certo momento ele declarou apoio ao candidato de São Paulo sem consultar o grupo, se o grupo concordava com aquilo. Relembrando que ele era o seu vice, né? Ele era o meu vice. E nesse momento ele resolveu seguir o caminho dele, porque se ele já tem uma definição de quem ele vai apoiar na nossa eleição estadual, independente daquilo que o grupo mais próximo dele gostaria de fazer, e não que não pudesse ser aquele o apoio, mas enfim, é algo criado coletivamente. Ele se afastou e ele deu a liberdade de que eu escolhesse o meu caminho dentro daquilo que eu sempre disse, que se os nossos projetos políticos coincidissem, ele seria o candidato que eu apoiaria. Nesse momento eu me senti liberado de qualquer tipo de compromisso e nós construímos a candidatura da doutora Vianney, mas eu nunca o lancei candidato. Então o senhor nega isso, né? Claro, veementemente. Então, Pedro, ele precisa fazer uma análise, ou com Freud, ou com quem quer que seja, porque quando foi vice meu, ficou sozinho. A diretoria ficou comigo. Agora, o vice dele é candidato e a diretoria está com o vice. E ele está sozinho.
Aliás, eu ia perguntar se o senhor já viu esse filme de vice sair contra o presidente. Agora nós estamos vendo a mesma coisa, o Dr. Rogério Marques, que é o atual vice, e ficou público agora nas redes sociais que os dois se desentenderam. Aliás, o Dr. Fábio Souza criticou aqui o Dr. Rogério Marques. Como é que o senhor vê essa cisão novamente entre o presidente e o vice-presidente? Eu lamento que ele tenha demorado 6 anos para descobrir que o Dr. Rogério é professor universitário e não ia ter tempo para participar dos assuntos da ordem. Eu sei disso desde quando o Dr. Rogério foi membro de comissão na minha gestão. Ele é uma ótima pessoa, um ótimo colega, mas ele, de fato, se dedica muito mais fortemente ao magistério do que à advocacia e do que aos problemas da advocacia. Nisso o Dr. Fábio Souza e o senhor concordam, então? Lógico que concordamos. A única coisa é que não dá para ele ter posto a pessoa na diretoria dele durante 6 anos e dizer que descobriu isso agora. Isso já era um fato notório, um fato público. Abre o Facebook do Dr. Rogério Marques e vocês vão ver. Para ser presidente é necessariamente trabalhar mais como advogado e ser mais professor? Isso acaba... Qual perfil? Qual perfil que o senhor considera o mais ideal para um presidente da ordem? Na verdade, assim, o presidente, primeiro, precisa ter mais de 5 anos de exercício profissional. Perfeito. Okay? E ele precisa estar mais afeto aos problemas da advocacia do que aos do magistério. Isso é um fato. Se você não advoga, você não sabe diretamente quais são os problemas que a advocacia tem. Então, o perfil ideal é de alguém que vivencia a advocacia, trabalhe com a advocacia. Que está em campo. Que está em campo, que está trabalhando na advocacia. Porque a advocacia não envolve só você ir olhar um processo no fórum. A advocacia envolve muito mais coisas do que isso. Qual é a grande vantagem de ser presidente da ordem? O senhor que já foi presidente da ordem. O que a pessoa ganha em ser presidente da ordem? Ou qual é o significado de ser presidente? Olha, vamos entender uma coisa. Em toda a sociedade precisa de alguém para fazer certos serviços, certo? E na advocacia precisa de alguém para fazer um certo serviço que é tratar dos problemas da classe. Obviamente que você, ao ser presidente da ordem, do ponto de vista pessoal, é um orgulho que você carrega com você, é um envaidecimento muito grande. É um prestígio. É um prestígio, mas não é o lugar de você resolver esse tipo de problema. Se você não é bem quisto em casa, se você não é bem quisto pelos colegas, se você não se dá muito bem numa audiência, porque você tem vergonha, porque você é introvertido, não é ali para você resolver o problema. Ali é para você resolver o problema dos outros, resolver o problema da advocacia. Como consequência disso, você pode ter, para o bem ou para o mal, alguma notoriedade. Nosso presidente disse aqui que ele não é de fazer marketing. Eu também nunca me convidei para ir em programa nenhum, nunca me convidei para dar entrevista e eu era entrevistado. Eu tenho 3 caixas de jornais na minha casa, onde, enquanto presidente, fui chamado a opinar. Então, você tem que ter posição, ter ideia de que a OAB, nós temos um estatuto que no primeiro artigo dele, diz que é função da OAB zelar pelo Estado Democrático de Direito, pelos direitos humanos, pela justiça social, pelo meio ambiente, elenca 8, 9 coisas. Segundo, inscrever e fiscalizar o exercício profissional. Então, a OAB, por isso que a OAB se mete em tanta coisa, porque estatutariamente ela tem o papel de cuidar das instituições democráticas. Por isso que ela aparece muito mais. Mas, doutor, entre 3 anos é segredo, o senhor é o general da campanha do advogado Alexandre Domingues? Não sou o general. Não. Vamos entender uma coisa. Tenente? Fui procurado por ele, ainda no ano passado, manifestando o desejo de ser candidato. Eu o conheço há muito tempo. Ele teve, há muitos anos atrás, um cursinho preparatório para exame da ordem, juntamente com uma outra pessoa. E ele me procurou e manifestou o desejo. E eu, diante do quadro que se apresenta, decidi apoiá-lo. Esse apoio significa o quê? Apoio significa, de fato, pedir votos, mas eu não sou general, eu não participo nem das reuniões de campanha. Mas é um apoio significativo. Pode ser, aí é uma outra história. Vou reformular. Eu não sou, porque quando você diz que eu sou general, dá a impressão que eu comando campanha. Eu não comando, eu não participo nem das ações. Agora, eu sou um conselheiro, eu ganhei 2 eleições. Na verdade, 3, uma como vice. É que os adversários o veem com essa patente, mas tudo bem. Muito obrigado. Fama de macho rico e valente não se desmente. Não se desmente. Agora, criticam também o doutor Alexandre Domingues, dizendo que ele é mais professor que advogado. Ele dá aula uma vez por semana, há muito tempo, como eu dei aula.
Eu dei aula na FIG de 87 até 94, e nem por isso eu sou mais professor do que advogado. Doutor Ailton, quando o senhor foi presidente, inclusive o senhor acabou de falar isso, eu tinha uma atuação um pouco mais presente. Eu sinto que nos últimos anos, a OAB, ela tem sido muito ausente em algumas questões importantes. Ela não tem se apresentado para discutir, para opinar. O senhor também sente isso ou não? Absolutamente. Antigamente você abria o jornal e você via a OAB presente. E você vai dizer, o presidente era marqueteiro. É diminuir o trabalho do jornalista, é achar que vocês andam desesperados para que eu ligue para vocês poderem me entrevistar. O que é mentira. Nunca ocorreu. Então, na verdade vocês tinham interesse de saber de certas coisas e eu sempre me disponibilizei. O meu celular continua o mesmo número e ligado 24 horas por dia. Qualquer jornalista até hoje conversa comigo e não consegue conversar com o presidente. Ou se conversa, o presidente pede para não repercutir aquilo que o presidente disse. Aconteceu isso recentemente lá na Folha Metropolitana. Se o senhor tiver algo a finalizar, fique à vontade. Olha, Pedro, eu gostaria de dizer só que as pessoas precisam me esquecer. Eu me sinto o próprio Fernando Henrique. 12 anos depois que está fora, as pessoas ficam pondo a culpa nele das coisas que estão acontecendo. Eu não sou candidato. Eu não me coloco como candidato, não citem o meu nome, porque eu me sinto na obrigação de vir esclarecer as coisas. Esses dias aconteceu uma coisa no Facebook, advogada manifestando seu apoio ao atual presidente, legítimo. Agora, por que me cita? 6 anos que eu não sou presidente. O presidente fala de novidades, fora do Alto Tietê, eu fui um dos criadores, eu presidi vários anos, eu não presidi 9 meses do último mandato. Que é isso que ele vai presidir? No ano da eleição, durante 9 meses. Eu fui um dos fundadores, está lá na ata. Nós criamos, ele foi instalado na atual gestão, mas o Tribunal de Ética Regional foi criado na minha gestão. Isso aí foi tudo embrionado na minha gestão. E hoje a OAB precisa vir a público, voltar a público e voltar a ser aquele canhão que você disse aqui, aquele dia, onde falou que a OAB está presente e a sociedade fica contente. As autoridades ficam preocupadas, porque sabe que ali tem gente livre e combativa. O peso da instituição. O peso da instituição. E principalmente, os nossos dirigentes precisam parar de querer agradar as autoridades. O nosso presidente nacional quer ser ministro do Supremo. Não abre a boca. Por quê? Porque o cargo é político, ele não vai ser nomeado e vai ser cooptado até o final. E em nível estadual, doutor Ailton? Em nível estadual, eu não poderia dizer nada. Em nível local, as pessoas conhecem as outras pessoas e podem dizer se existe cooptação ou não. É só você ir num dia de eleição e ver quem está trabalhando assiduamente e quem conhece o bastidor de política sabe o que aconteceu nas 2 eleições da OAB. Doutor Ailton Trezor, obrigado pela participação. Eu é que agradeço pelo convite. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. E nós vamos seguindo, né, acompanhando essa disputa pela OAB Guarulhos, tá ok? 2 minutos e voltaremos. Radar Notícia, 102,5, Imprensa FM. 7 horas e 44 minutos, 7h44. Essa disputa pela OAB ainda vai ter muitos capítulos emocionantes, né? Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. Está de férias agora o Copa, é? Sim. Percebi pela barba, hein? Pela barba, né? Deixa o americano te ver assim. Deixa. Não, férias não tem problema. Tem notícia dos táxis? Você falou em americano, hoje está marcado uma manifestação lá em frente ao estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, às 10 horas da manhã. São taxistas de rua de Guarulhos, do Aeroporto Internacional, e é um protesto que acontecerá também em outros estados. Interessante. Contra os taxistas clandestinos, né? Mas os de Guarulhos vão se unir aos de São Paulo, é isso? Sim, exatamente. E táxis de rua, segundo o sindicato aqui de Guarulhos, são esperados 400 motoristas. É um protesto contra aqueles motoristas cadastrados clandestinos que não são taxistas e que utilizam o aplicativo Uber. Né? Uber de urbano e carona remunerada, carona gratuita. Só antes de você completar, Virgílio, rapidamente, é interessante a questão dos táxis em Guarulhos. Ontem, Pedro, um amigo meu teve sérias dificuldades para arrumar um táxi. Ele estava ali em frente ao Poupa Tempo, estava vindo aqui para a região da Vila Galvão. E ele demorou pelo menos 1 hora para conseguir um táxi. Mas e ele veio andando. Ele tem aplicativo ou tem? Não. Não? Não, aí não consegue. Tem aplicativo aqui
das cooperativas de Guarulhos. Tem que pegar só. Deixa eu ver o aplicativo. Cooper Guarulhos. Né? Mas também você tem que ter um smartphone, né? Olha, o secretário Atílio de Transporte, quando eu falei que faltava um táxi urbano, ele falou que eu estava inventando uma crise. Agora todo mundo reclama, eu estou ficando quieto, hein, secretário? Quem falou foi o Roberto Samuel. Opa, foi eu, hein, Atílio? Fala. Então, o aplicativo Uber, Pedro, é presente em mais de 40 países e 160 cidades. E proibidos em alguns, hein? É visto como um concorrente desleal aos taxistas, né, por violar as leis nacionais. Queremos que o aplicativo deixe de dizer que só presta serviço de tecnologia e que ofereçam os aplicativos apenas aos taxistas legalizados. Alguns países proibiram o aplicativo. Como afirmou, disse aqui o presidente da Guarulhos americana. Eu, particularmente, sinceramente, eu acho um perigo você chamar um carro desconhecido para te levar em algum lugar. Se com o táxi você já tem que ficar esperto. Por exemplo, se você pega um táxi em Nova York, você tem lá a identificação do motorista. Você olha para o cara do motorista e olha para a identificação dele. Sim. Isso é comum. Então, imagine você pegar um carro de um desconhecido para te dar uma carona. E sempre tem alguém por trás desse motorista. Tem uma empresa, tem uma cooperativa, tem uma instituição. Se tiver algo errado, a instituição responde. Então eu prefiro realmente uma cooperativa, um táxi oficial. Eu prefiro um táxi oficial. Agora, tem que ter o táxi oficial, né? Tem que ter o táxi oficial. Cá entre nós também, senhores taxistas, eu vou lembrar uma coisa aqui. Os peroeiros surgiram na deficiência das empresas de ônibus. Isso. Concorda comigo? Se os ônibus estivessem prestando um bom serviço, os peroeiros não teriam surgido. Então, senhores taxistas, os senhores têm que melhorar os serviços, porque esses caronistas que estão surgindo é nesse vácuo, é nessa falta de transporte. Olha, inclusive está nascendo um sindicato aí, Pedro, eu não sabia disso, um sindicato que é específico para entregadores trabalhando em supermercados. Olha que coisa. Para surgir um sindicato para chamar de meu é fácil também, todo mundo tenta, né? Quem mais, Vigílio? Hoje tem jogo do Flamengo pela Série 3, Pedro. Eu estive lá no estádio do Flamengo no último domingo. Poucos torcedores, viu? Inclusive a torcida organizada me informaram que ela não está regularizada na federação, então não pôde se manifestar. Existe isso? Tem, a federação está exigindo agora. Inclusive, antes de você entrar no estádio, você tem que mostrar o seu RG para a pessoa marcar o seu nome, o número do seu RG. Acredito no controle. Aonde? No estádio. Antes de você entrar, na bilheteria. E dá tempo? Isso atrasa, né? Isso atrasa a entrada dos torcedores. O Flamengo está para cair de... Está em crise, né? E segundo o goleiro aqui titular, que não foi relacionado da última partida, o time está rachado. Eu senti isso conversando com torcedores lá no estádio, inclusive Você entrou no vestiário? Não, vestiário não. Não pode. Então o torcedor me pediu até para falar na rádio, por que o time está numa campanha ruim? Por que o técnico não cai? Por que não mudam de técnico, que é o Carlos Espinosa? Quem é o louco de assumir? É verdade. Então hoje às 15 horas, o Flamengo correndo o risco de rebaixamento, tem mais 3 jogos, tem que fazer pelo menos 5 pontos. Se perdeu hoje, já foi? Não, tem mais 2 jogos. Tem que fazer pelo menos 5 pontos dos 9 pontos. Só uma perguntinha de leigo, é Flamengo ou é Corinthians? Flamengo e Agora Corinthians. É Flamengo. A parceria já acabou? Não acabou. Agora que está em crise é Flamengo. Pera aí. Até outro dia era Corinthians? É parceria. Corinthians e Flamengo. Peraí, quando eu estava indo bem era Corinthians, agora é Flamengo? Agora é Flamengo. Parceria vai até o final do ano. Não é Corinthians B? Corinthians B. O Flamengo, então às 15 horas hoje contra o Itaperense. Hoje às 15 horas. O clube está em 13º lugar com 20 pontos ganhos. Ingressos R$20, meia entrada R$10. Ok, vamos ao rápido intervalo em seguida aqui no estúdio na Jara Nogueira. 2 minutos. 7 horas e 51 minutos, 7h51. Produção, pede para o Arnone fechar a porta pelo lado de fora, tá? Obrigado. Bom dia, Inajara Nogueira. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Antes da Inajara, uma informação que chega aqui. Nesta quinta-feira, às 14 horas, será realizado um ato do Movimento Unidos Somos Mais Fortes, na Câmara de Vereadores, para a reabertura da Ponte Aeroporto Malvinas. E convidamos todos que possam estar conosco nesta empreitada. Na Câmara?
desistiram de se reunir lá na ponte lá do aeroporto. Olha, o presidente que havia prometido uma solução sustentável, ele falou isso para mim, nós vamos achar uma solução sustentável. Você está frases de efeito, né? Ele já, sustentável, ele se mandou. É relativo ao meio ambiente? Sustentável? Fala aí, Najara. Pedro, o Estevão do Jardim Angélica, ele reclama de um vazamento de água na rua Vitorino Bento Lorena da Silva, no Jardim Angélica. Nosso ouvinte disse que ele já ligou para o SAAI e não foi atendido. 0800 10 10 42, não está dando conta. Vamos encaminhar para a assessoria de imprensa. Isso. O Silvio, da Vila Dinamarca, ele quer saber quando serão retomadas as obras do Trevo do Bom Sucesso. Ontem. E as obras das ruas da Vila Rosália, que segundo o nosso ouvinte estão precárias. Não, anunciaram ontem o retorno das obras de Bom Sucesso, ou nessa semana, não sei. Vamos aguardar então. O Ronilson, ele reclama que na rua Agostinho José Ruivo, no bairro dos Pimentas, próximo ao sítio São Francisco, essa rua é uma rua de terra, está repleta de mato e entulho, é um local de descarte irregular de lixo. E além disso, ao invés de calçadas, há mato Esse em lugar todo é longe, o hein? contorno. Repete, então, esse lugar é longe. Rua Agostinho José Ruivo, no Pimentas, próximo ao sítio São Francisco. É longe, hein? Precisa de uma atenção. Atenção, vereadores da região Ramos da Padaria. É que você, Ramos da Padaria. Cadê o celular do Ravel? É esse? Ah, tá. Pode falar. O Carlos, do Jardim Diogo, ele reclama que a rua Beira Rio está cheia de lixo e entulho. E ele também relata para nós que a Quitaúna não está passando por lá e fazendo a coleta de lixo. Não é possível. Como é que é? Onde é que é o bairro? Jardim Diogo? É difícil chegar uma reclamação da Quitaúna, hein? Vamos encaminhar para lá, na rua Beira Rio. Isso. Será que a rua está beirando tanto o rio assim que não dá nem para trafegar o caminhão? Vamos encaminhar. A Marina, do Jardim City, ela solicita a limpeza de um terreno abandonado na rua Hermínio Falcon, no Jardim City. E ela relata para nós também que há a presença de vândalos que ficam no terreno e há muitas ocorrências de assalto ali na região. Além da limpeza do terreno, ela solicita segurança pública. Caminhar para a GCM. João Darcio, bom dia. O Jorge, da Vila Galvão, ele reclama da falta de táxi em Guarulhos. Aí, Atílio, tá ouvindo? Não sou eu não, hein? Fala aí, quem é que tá... o Jorge, do bairro da Vila Galvão. Eu acho que todo mundo sabe. Já percebeu que não tem táxi em Guarulhos? O que mais? O Sérgio, do Tabuão, ele reclama que na segunda-feira ele foi até o Hospital da Criança com a sua filha e ele chegou lá por volta das 17 horas e só foi atendido à meia-noite. Deu sorte ainda, lamentavelmente. Se foi atendido, graças a Deus. A demanda está muito alta, muito alta. Produção, Rodrigo Souza, está na linha ou não? Prossiga. O Aquino de Cumbica, ele reclama de um vazamento de água na Avenida Vital Brasil. Só que tem o seguinte, nesse vazamento de água, o SAI já fez um reparo, porém o vazamento voltou. 0800 10 10 42, vamos encaminhar para o SAI. Tá ok. E o Bruno do Pimentas, ele reclama da série de assaltos nos bairros Vilani, Marcos Freire e Jardim Oliva, que há alguns motoqueiros que estão assaltando as pessoas e os comércios a qualquer hora do dia e da noite. Precisa de um serviço de inteligência, né? A moto hoje é uma ferramenta do crime, devem ser sempre os mesmos. Precisa ter os comerciantes vão se unir, instalar câmeras de segurança, né? Enfim. Mais alguma coisa? Não, por hoje só. Vou tentar agendar o secretário de segurança, João Darcio. Está tendo uma polêmica lá no Lago de Vila Galvão. Estão desativando uma base fixa da GCM, aí prometeram colocar um ônibus fixo no lago. Não entendi essa. O ônibus é móvel, para colocar um ônibus fixo, concreta a roda lá o pneu lá no lago. Mais alguma informação, Bicho? Já falamos do Carrefour aqui, Lecrado, né? Já falamos. E dos militares na... Já falamos também, finalmente. Você está falando da base aérea, né? Da Força Aérea Brasileira. E o TG? Também, pela informação que eu tenho, fala do tiro de guerra. Não, reportagem, eu não vi aqui que está falando do TG. Só fala da FAB? Não, é um começo. Amanhã o prefeito Almeida se reúne com empresários, né, na sede do CIESP. Vai conclamar, melhor dizendo, né, vai conclamar os empresários para colaborar para que os empresários colaborem com a campanha contra a dengue. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Reprise do programa logo mais, às 22 horas. E no YouTube, né, Inajara Nogueira? Vamos cobrar o programa no YouTube. Até amanhã.
No ar, radar de notícia, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.